Olá, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? A gente espera aí que vocês estejam o melhor possível nessa condição que nós estamos vivendo nesse momento, mas como a vida caminha, né? A gente não quer parar de caminhar e seguir diante das possibilidades, desde que todo mundo esteja bem, né? Da melhor forma possível. Então, queria agradecer, primeiramente, a presença de vocês, agradecer a Giane, a Jéssica, o Diogo e o Gilmar aqui com a gente, para a gente dar início a esse novo projeto do DANCEP. Esse ano a gente está utilizando todas essas ferramentas tecnológicas aí para a gente poder chegar a mais pessoas, conversar com mais pessoas, que a gente está iniciando esse projeto que se chama o DANCEP Conversa. Por que a gente está chamando de DANCEP Conversa? Primeiro, para dar visibilidade àquilo que é produzido dentro da educação básica. Isso para a gente é bem importante. E outra, para a gente romper aí esses espaços e se conectar a outras pessoas, a outros lugares e outros saberes. Então, a ideia do Conversa é a gente conversar com bastante gente ao longo de 2021, e o nosso carro-chefe aí, nessa primeira condição, é a gente falar um pouquinho sobre produção e gestão cultural. Vão surgir ao longo do ano outras propostas, mas ao longo desse ano, a gente vai ter uma vez por mês um bate-papo com vários convidados e convidadas, para que a gente possa falar um pouquinho desse lugar da produção em arte, da produção em dança, da produção cultural, e pensar também os diferentes modos de compreensão da própria gestão cultural, né? E principalmente nesse ano que a gente está vendo a importância do fazer arte e como se fazer arte. Então, queria primeiramente agradecer a gentileza e a colaboração de vocês, que prontamente se habilitaram a vir conversar com a gente. E queria deixar essa conversa o mais informal possível, né? E a gente está tendo aqui o contato com as pessoas que querem acompanhar esse diálogo, essa conversa, pelas nossas redes sociais, aqui pelo nosso site, o dancep.com.br, e também a transmissão ela vai acontecer agora em formato ao vivo ali pelo YouTube. A única coisa que eu vou pedir para as pessoas que estão assistindo aqui com a gente, que se elas puderem, durante a fala dos convidados e convidadas, permanecerem com as suas câmeras desligadas, e que depois, quando a gente abrir o espaço para a gente conversar um pouquinho, daí vocês sintam-se à vontade, tanto para ligarem as suas câmeras, ou para escrever ali no chat, tanto eu quanto a professora Adriana, nós estaremos acompanhando aqui, tá bom? Professora? Sejam bem-vindas, bem-vindos, é um prazer ter aqui o Diogo, a Jéssica, o Gilmar, a Giana e todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Então, como o professor Fernando colocou, a ideia é trazer, né, a compreensão do que é a produção, né, a produção, a gestão cultural, que isso se volta para a arte, porque nós temos no Colégio Estadual do Paraná a escolinha de arte. Então, o quanto isso é importante, né, para estudantes que estão lá nessa formação artística, saber como produzir. Então, é nesse sentido que a gente fez o convite a cada um de vocês, né? Então, nós temos uma organização dos trabalhos hoje, né, que inicia com o Diogo, depois o Gilmar, a Jéssica e, por último, a Giana. Então, eu vou iniciar aqui uma breve apresentação, a partir do que vocês me trouxeram, né? Di Peroni é ator, produtor, consultor de treinamento e desenvolvimento, é psicólogo pela Universidade Tuiuti do Paraná e tem uma sólida experiência em recursos humanos, em empresas nacionais e multinacionais. É proprietário da Bela Flor Produções e está aí em diferentes equipes, como a Impartes, a Rosa Coletiva, a companhia Apeiron, Usina Coletivo Teatral. O Gilmar Kaminski é fundador da Flutua Produções, produtor cênico formado pela Universidade Federal do Paraná, técnico em contabilidade pelo Instituto Federal do Paraná, e em 2015 realizou mobilidade acadêmica no curso de teatro da Universidade do Minho, em Portugal, e desenvolve projetos nas diferentes linguagens artísticas, das artes cênicas, música, audiovisual, patrimônio cultural e literatura. Integra a da Armadilha Companhia de Teatro e a Bienal de Quadrinhos de Curitiba. A Jéssica Quadros é graduada também pela Universidade Federal do Paraná
em produção cênica, mestranda em Ciência, Tecnologia e Sociedade pelo Instituto Federal do Paraná, com foco em educação e povos tradicionais, é fundadora da Cantarim Cultural e trabalha com a educação, interseções artísticas e culturais. Atua na elaboração e execução e coordenação de projetos culturais e sociais. A Giana Guterres é jornalista pela Universidade da Região da Campanha, com experiência em produção editorial, redação, revisão, assessoria de imprensa, é produtora cultural também pela Universidade Federal do Paraná, tem experiência em artes cênicas, especialmente teatro de animação, literatura infantil e leis de incentivo. Participa do coletivo artístico Encontra Cultura, também produtora e assessora de imprensa no evento Topia Arte e na Escola Revolution. E é mestranda em Comunicação e Informações Socioculturais pela Universidade Federal do Paraná. Então, são pessoas que hoje a gente pode sugar bastante da experiência que elas nos trazem. Né? Então, sejam bem-vindas e a gente começa com o Diogo. Não, né? Então, gente, boa tarde a todas e a todos. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui com vocês hoje. E quando a prof. Adri me convidou, eu chamo de prof porque ela vai ser minha eterna prof. E quando ela me convidou, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Porque eu me sinto ainda muito bebê nessa área toda, né? Como a Adri falou, eu venho de uma carreira muito grande em empresas e faz apenas 3 anos e meio que eu fiz essa migração para a área cultural, para a área artística, para o ator, que era uma coisa que eu queria desde quando era pititinho, né? E nos 2 últimos anos também caminhando mais para uma área de produção, porque eu descobri que não adianta ficar esperando, a gente tem que ir atrás e fazer acontecer. E foi até pela provocação de um amigo meu que falou, vamos fazer um projeto de um curta-metragem. Eu falei, você tá doido? Nunca fiz projeto. E curta, nunca escrevi roteiro, como é que vai ser? E, para nossa grata surpresa, a gente se desafiou, foi interessante fazer esse projeto, foi o primeiro mecenato que a gente participou, mecenato iniciante, e a gente teve como primeiro projeto, e eu falo com orgulho, gente, o ego aqui bate, porque, cara, foi o primeiro. A gente teve a maior nota na avaliação do audiovisual do mecenato do ano passado. Então, tipo, isso deu um gás para a gente, uma vontade de continuar fazendo. E esse ano a gente já colocou 4 projetos lá no mecenato, enfim, outros editais que abriram. E é daí que surge, então, Bela Flor, porque eu precisei... E a Bela Flor foi engraçado, porque eu precisei só formalizar uma logo e um nome para colocar num projeto no qual eu fui proponente, fui aprovado, e agora precisava fazer os cartazes, os flyers de divulgação, e não podia colocar, não é que não podia, até poderia, mas ia colocar o nome da minha MEI, e o nome da minha MEI é meu nome seguido do CPF, então já pensou num cartaz de divulgação todo aquele nome, né? Ia ficar muito bizarro o negócio. E assim surgiu Bela Flor, e Bela Flor ainda está se estruturando como produção, mas já apresentou agora, eu estou chegando em casa da estreia ontem de um espetáculo, que depois eu vou fazer o convite, vou fazer o jabá, que a gente fez um espetáculo online e foi muito bacana. Então, dito isto, a Adri me falou para conversar um pouco sobre metodologia de projeto, né? Como fazer o projeto. E vou falar muito da experiência que eu vivi. Então, eu vou trazer eu vou trazer 3 ferramentas, eu chamo de ferramentas para essa metodologia, que eu trago lá do mundo organizacional, que eu aprendi lá dos meus tempos de RH, e que eu acho que são ferramentas interessantes para começar a pensar uma ideia, um projeto, e tentar tirar isso do papel. Como o tempo também é pequeno, eu não vou poder aprofundar muito, então depois, se alguém quiser falar mais sobre alguma ou tirar dúvidas, e aí eu vou mostrar, pensei em entrar no próprio sistema aqui do município de Curitiba, para mostrar como é que isso se tomba, de fato, para um sistema, para um projeto, porque uma coisa é você ficar no papel, nos post-its, nas ideias, nos desenhos, porque cada um faz o projeto da forma que... Tem gente que faz projeto só desenhando, e desenha tudo e está tudo perfeito, e tem toda a ideia ali. Só que depois você tem que escrever e alguém vai avaliar essa escrita, e é ali que você tem que fazer a sua defesa. Então, como que você escreve, como que você defende, isso conta muito, né? Eu preparei uma pequena apresentação aqui, posso compartilhar? Isso é coisa de gente
da geração Y do passado. Vamos lá, só para não... que eu já ocupei aqui bastante do tempo. Então, qual que foi a minha ideia, né? Partir primeiro, eu gosto muito, sempre que eu vou fazer alguma coisa, a partir da definição que a gente encontra no mais básico dos básicos, que é o nosso querido dicionário. Então, quando a gente fala de um projeto, a gente está falando de um desejo, de uma intenção de fazer alguma coisa, de realizar algo no futuro, é um plano. Então, toda vez que a gente planeja qualquer coisa da nossa vida, a gente está fazendo um projeto, na verdade, né? Seja uma viagem, seja a própria apresentação aqui, o convite, tudo, na verdade, pode se resumir a um projeto, né? A forma da gente pensar como estruturar isso. Então, o que é? Uma descrição escrita e detalhada de algo, de um empreendimento, de alguma coisa, de um plano que você quer realizar. Então, você tem a ideia na tua cabeça e você vai colocar isso num papel, num sistema, em algum lugar, você vai tirar da cabeça e vai transformar isso em palavras. Como que eu gosto de trabalhar antes de ir para um sistema? E é aqui que eu vou trazer 3 ferramentas, métodos que eu comentei com vocês. O primeiro é o que eu conheço, é o 5W2H, que para mim é o mais básico dos básicos e que resume muita coisa para você fazer um projeto. Esse método para variar, todos os que eu trago aqui pela minha vivência em mundo corporativo são americanos, mas eles são métodos que eu acho também fáceis da gente compreender. Ele parte de 7 perguntas, é você responder 7 perguntas, você tem um projeto na mão, você tem um plano, você tem uma meta, você tem o que for que seja preciso, né? Então, o que é o 5W2H? O primeiro é você responder, vem do what, que é a pergunta o que em inglês. Nesse o que, quando a gente fala de um projeto, a gente está falando assim, o que vai ser feito nesse projeto? Qual é a ideia? Né? O que eu quero com esse projeto? E também que resultados e objetivos eu quero, porque quando a gente vai escrever o nosso projeto, a gente tem lá um campo, isso pode variar muito de edital para edital, de lei para lei, né, lei de incentivo, mas em geral é muito parecido. Você vai ter um campo de apresentação, onde você vai fazer um resumo do projeto. Tudo que você vai escrever em todos os outros campos, você vai dar uma resumida nesse campo apresentação. É a abertura, é o teu resumo, é quando a banca vai olhar para o projeto e vai entender se ele é interessante ou não, para continuar uma análise ou qualquer situação assim. Então, ali, você já vai ter que transmitir essa ideia e já vai ter que dizer o que você quer com ele, que resultado, quais objetivos ou qual o principal objetivo que você quer com o projeto. Por que você quer fazer o projeto? O porquê traz a justificativa dele. Isso aqui vale, gente, inclusive para trabalho de escola, projeto e tudo mais, né? Você vai estruturando ele de um jeito que você consegue dizer o porquê que você está fazendo isso, quais as necessidades, que referências você traz também para isso, porque isso é uma coisa que eu tenho aprendido nesses 2 últimos anos em projetos do mecenato, que não basta só a gente trazer uma ideia para o papel, mas também ter referências, porque se a gente for pensar no mundo como a gente está hoje, criar algo extremamente novo, do zero, inusitado, é praticamente impossível, se é que ainda existe a possibilidade disso. A gente está sempre referenciado em algo, em alguma coisa, em alguém, em algum trabalho, né? A gente vai revisitar esse trabalho, ou transformar, ou apenas se inspirar. Então, traz a referência e isso ajuda a criar a tua justificativa para o projeto. Aí a gente tem que pensar, tá bom, aonde que eu vou executar esse projeto? Se é um projeto de dança, vai ser num teatro, vai ser na rua, vai ser dentro de uma casa, né, agora nessa situação que a gente está vivendo, e aí eu começo a planejar e a entender como é que isso vai funcionar, porque eu preciso entender todas essas questões, do aonde, do como, né, para eu também conseguir elaborar esse projeto de uma forma que as pessoas entendam o que eu quero fazer com ele. Quando que eu pretendo executar esse projeto? Diogo, mas é difícil eu pensar quando agora, enquanto eu estou escrevendo o projeto. É difícil. Eu sou um dos que mais me bato para pensar num cronograma, para imaginar as etapas e quando que a gente vai começar, especialmente, né, por exemplo, na situação de um mecenato, que você apresenta o projeto agora, a gente acabou de entregar, né, em fevereiro, vai o ano inteiro para sair uma resposta definitiva, para você receber a carta, aí você tem mais um período para você captar a verba, né, para daí você começar a executar. Então, num bom cenário, a gente está falando de um projeto que se apresenta agora, você vai estar começando a executar ele
na metade de 2022 ou início de 2023. Então, como que você vai pensar um quando para isso, né? As etapas. Mas sim, quando a gente fala de projeto, a gente tem que olhar para esse futuro e planejar esse futuro, mesmo que ele não aconteça da forma como nós planejamos agora. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 1 ano e meio ou 2 anos, né? Um projeto que esse que a gente acabou de executar, a princípio ele era planejado para o teatro tradicional e tudo mais, e ele foi escrito dessa maneira. E quando a gente colocou ele no processo, não pensávamos que a gente ia ter que refazer todas as etapas dele por conta da pandemia, e a gente teve que readaptar. Então a gente não controla este futuro, mas a gente precisa de alguma maneira prever ele. E o quando responder esta pergunta nos ajuda a pensar sobre isso. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, eu compartilhando a tela não consigo ver, tá? Então, me interrompe. Outra pergunta a ser respondida, quem? E aí eu já coloco o para quem, né? O who do inglês é apenas o quem, mas eu coloco aqui o para quem, para a gente já se perguntar. Para quem será feito? Eu preciso pensar qual é o público que eu quero atingir. E por mais que a gente, às vezes, na arte pense, não, mas isso que eu estou fazendo é para todo mundo. Né? Não existe para todo mundo, gente. Você não agrada a todo mundo e você não vai chegar a todo mundo, embora você queira chegar a todo mundo. Eu sei porque também é uma dificuldade minha de pensar isso, falar, não, mas, cara, é uma peça de teatro, qualquer pessoa pode ver, qualquer pessoa pode se interessar. Sim, isto é verdade. Mas quando a gente faz um projeto, a gente tem que realmente pensar, para quem que eu vou fazer esse projeto? São para homens, são para mulheres, é para todo mundo, é para uma determinada idade, é para um público específico. Por que isso é importante? Porque no teu projeto você tem que colocar isso. A banca tem que entender aonde que você está chegando. E principalmente porque quando a gente pensa no para quem e você depois vai transportar isso lá para o sistema, você inclusive tem que pensar qual é a quantidade de pessoas que você pretende atingir com esse projeto. Então, pensar em todo mundo é muita coisa. Não dá, não é real. E a gente não consegue fazer isso. Uma dica que eu aprendi recentemente também com outras produtoras, e eu não pensava assim, né? Eu achava que a gente tinha que fazer 1001 contas estatísticas e tal. Nunca fiz, eu tinha ido mais no chute mesmo, vou ser bem honesto. Mas elas falaram assim, por exemplo, o projeto que a gente apresentou de curta-metragem, onde que vocês pretendem apresentar, né, passar o filme? É na Cinemateca. Quantos lugares tem a Cinemateca? 108, se eu não estou enganado. Então e quantas apresentações você vai fazer? A gente vai fazer 3 apresentações na Cinemateca. Então você vai colocar 324 pessoas. Esse é o público que você pretende alcançar, em termos de número. Porque é isso que você tem na mão para pensar. A quantidade de lugares que você consegue lotar. Mas e se eu não conseguir lotar os 108 lugares nas 3 apresentações? Não importa, este vai ser o seu objetivo. Você vai divulgar para que você consiga lotar aquele espaço. A gente sabe que não lota, né? Mas o trabalho nosso é para que chegue e aquele espaço esteja tomado. Então, o pensar para quem ajuda nisso, porque daí, dependendo com quem eu quero falar, eu vou direcionar depois a minha comunicação, eu vou direcionar onde eu estou indo, com quem que eu vou falar, para que depois chegue nessas pessoas e nesses números que eu estou pretendendo. Aqui no quem, a gente precisa pensar também para quem será feito, por quem será feito. Porque daí eu preciso pensar numa equipe que vai me ajudar a realizar esse projeto, se eu já tenho essa equipe, se eu vou trazer, se eu já vou adicionar estas pessoas na ficha técnica do projeto, que dependendo do edital, o edital já pede algumas funções de já serem apontadas, né? Por exemplo, agora no mecenato, se fosse para teatro, para audiovisual, para dança, teria que apresentar um coordenador de projeto, era obrigatório você dizer quem é que vai coordenar esse projeto, o diretor, enfim, tinha algumas funções, não vou lembrar de todas agora, mas tinha algumas funções que eram obrigatórias você já apontar no projeto. Então, você tem que pensar se você já tem essas pessoas ou se você vai convidar. Então, quem vai realizar esse projeto? Quem serão os responsáveis? E, por fim, o how, né, o como, e o how much, que é quanto. Como que será feito? De que forma? Quais são as etapas? O como vai estar muito ligado também ao cronograma, porque você vai determinando as etapas de execução do projeto e já dizendo quando que elas vão acontecer. Então, essas duas situações, elas estão muito
são muito pares, né? Quanto vai custar? E aí o nosso amigo, desculpa, esqueci seu nome, mas ele vai falar sobre o orçamento. A gente tem que pensar nisso. E o que eu tenho encontrado no mundo aqui das artes, com as pessoas com quem eu tido cada vez mais contato, é justamente uma dificuldade, porque a gente gosta muito de criar, a gente quer estar no mundo das ideias, da criação, e quando a gente precisa escrever um projeto, é um mundo muito da razão, é o mundo de fazer assim, putz, eu preciso pensar num orçamento, aonde que eu vou atrás desse orçamento, com quem que eu vou falar, o que eu preciso pedir para que essa pessoa me mande um valor estimado, para eu saber como colocar na minha planilha. E mais, não adianta eu pensar o orçamento agora no valor de 2021 se eu vou realizar em 2023. Como é que eu penso esse orçamento lá na frente? Eu vou pensar ele lá na frente? São perguntas que também a gente se responde ao longo do projeto. E também que outros recursos eu vou precisar. Essa pergunta me ajuda a entender, não é só de dinheiro que eu preciso para executar um projeto. Por exemplo, esse que a gente acabou de fazer, que estreamos ontem, claro, envolvia dinheiro que eu precisava comprar comida, mas a gente precisou fazer uma planilha porque a gente se confinou numa casa, de fato, tomamos todos os cuidados, é importante dizer isso, em relação à Covid e tudo mais, e se confinou, ficamos confinados. Travou. Oi? Travou um pouquinho. Desculpa, travou onde? No confinados. No confinado, então tá bom. E aí a gente precisou fazer uma lista de mercado. Precisamos pensar no que a gente ia levar para dentro dessa casa. É um recurso que a gente ia precisar nessa nova configuração que a gente teve que fazer às pressas para executar este projeto, e que só aconteceu assim porque a gente não teve a resposta de prorrogação, porque senão a gente teria cancelado. Como não tem a resposta de prorrogação, a gente tem um prazo a cumprir também com os órgãos públicos, foi a solução que a gente encontrou. E aí a gente teve que pensar numa série de outras coisas que a gente não tinha planejado antes, como, por exemplo, qual é a velocidade da internet para poder fazer uma transmissão online e ao vivo, né? Então, a gente tem que pensar nos recursos que vão ser necessários para o projeto. Outra metodologia é a do Canvas. Eu não vou entrar em tantos detalhes nela, porque eu já falei bastante no 5W2H, porque eu acho que ela resume muito. Se a gente consegue responder estas perguntas, a gente já tem uma boa base para ir para a escrita de um projeto. O método Canvas, ele basicamente também busca responder as mesmas perguntas, só que ele se imagina, pense como se isso aqui fosse uma casa, e cada setor desse é um setor dessa casa. E aí você vai pensar, por exemplo, essa proposta de valor que ele traz aqui ok, eu quero fazer um projeto de dança no tema tal. Além de eu pensar o porquê que eu quero fazer, de que forma eu vou contribuir, ele leva para outras perguntas que também ajudam a gente a enriquecer essa nossa escrita do projeto. Então, como que eu vou contribuir com esse projeto para a sociedade, para mim, para as pessoas com quem eu vou falar? Por que eu quero fazer esse projeto? É isso que é falar de proposta de valor. Que valor eu quero trazer para isso? Então, me leva para um outro tipo de raciocínio. Parcerias. Dentro da pergunta do quanto vai custar e de que recursos eu vou precisar, a gente está falando aqui desse como. Então, é pensar nas parcerias. A fundação é minha parceira, os meus companheiros de um coletivo, o carinha lá que eu pedi o orçamento do equipamento. Então, quais serão os parceiros que eu vou precisar para realizar essa atividade? Que atividades eu vou fazer dentro deste projeto? Porque daqui a gente vai falar daqui a pouquinho de contrapartida social. Não basta só eu fazer o que eu penso para o projeto. Contrapartida é uma atividade dentro dele, aí eu tenho que pensar em tudo que eu vou realizar nela. Então, o que vai estar dentro desse projeto? Recursos principais. Nos recursos, o método Canvas convida a gente a pensar primeiro que recursos eu tenho, ou o nosso coletivo, ou o nosso grupo, a nossa equipe. Então, quando eu penso aqui, por exemplo, no Diogo, que recursos o Diogo tem, um deles é justamente toda essa bagagem de empresa e de RH que me obrigava a fazer apresentações. Então, para fazer uma apresentação, por exemplo, para chegar numa empresa, para mim foi muito fácil quando a gente concluiu a etapa de projeto, porque era um recurso que já estava instalado em mim. Então, é um recurso que eu posso oferecer dentro do coletivo. Mesma coisa, trabalhar com Excel é um recurso que eu tenho e eu posso oferecer dentro do coletivo. Outras pessoas ofereciam outros recursos. E aí a gente já sabe que dentro deste grupo nós já temos estes recursos, tanto de pessoas
quanto de materiais e necessidades, para depois a gente saber o que mais que a gente vai precisar ter que adquirir dentro disso. Relacionamento com clientes, ele vai convidar, o Canvas vai convidar a gente a pensar como é que eu vou interagir. Quando fala cliente aqui é porque eu estou trazendo a metodologia na pureza, mas a gente pode transportar ela para todas as nossas atividades. Então, relacionamento com as pessoas que vão vir me assistir, com essa plateia, né? Como é que eu vou chegar até ela? Vai ser pela internet? Aqui eu estou falando de como me comunicar com as pessoas, ele vai me levar para pensar a comunicação. Aqui o segmento é a mesma coisa, para quem, com quem que eu vou falar, né? Quem que eu ajudo com este projeto, né? Se eu estou pensando numa proposta de valor, como é que eu chego até essas pessoas? Quem são as pessoas que dependem desse trabalho também? Então, eu estou fazendo um projeto de teatro, eu vou ter um número X de pessoas que vão depender deste trabalho, direto ou indiretamente. Gente, não precisa pensar tudo isso na hora de fazer um projeto, né? Na hora de colocar o projeto lá. Você vai dosar o método para a necessidade que você tem no momento, né? Mas eu estou trazendo ele na íntegra. Estrutura de custos, o que você oferece em termos de estrutura de custos que você já tem aí no teu grupo, no teu coletivo, e que você, de repente, vai arcar, e quanto de ajuda você dá para as outras pessoas, para os outros envolvidos, que você consegue dentro, pensar todos os custos que esse projeto vai te trazer, né? E quais as fontes de receita. O que você ganha, da onde você ganha, de que forma você ganha. E aí pode ser vindo de um edital, e aí tem editais que não permitem você ter outros tipos de recurso, tem editais que vão te dar uma parte do dinheiro e dizem que você pode ir atrás de outros recursos. Aí depende muito de aonde que você vai estar fazendo isso. Ou se você vai estar fazendo por conta própria também. Então, ele te ajuda a estruturar dessa maneira. Por fim, o Visual Map é um jeito também de você estruturar. Parece muito bagunçado. Eu só trouxe uma imagem para vocês terem uma referência. Mas é mais ou menos isso. Você coloca bem no centro da tua folha, do teu projeto, a tua ideia. E a partir dali você faz como se fosse realmente pensamento livre. Você puxa um traço e o traço é de objetivos. Aí você vai puxando outros traços que te remetem ao objetivo. E quando você vê, um traço de repente está ligado com o outro, quando você pensou em comunicação, é um jeito de você elaborar, de você tirar da tua cabeça, mas sem ser tão estruturado. Por exemplo, como o 5W2H, que você vai respondendo pergunta a pergunta. Você pode transformar o 5W2H no Visual Map, né? Você primeiro puxa para cada ramificação dessa nuvem o que, como, onde, e a partir dali você vai deixando a tua mente trabalhar de uma forma livre. E quando você vê, teu projeto está no papel. Aí depois você vai precisar remodelar isso lá para o sistema. Também vai ter um trabalhinho, mas tem gente que consegue trabalhar melhor assim para tirar a ideia da cabeça e colocar ela num material físico. Aqui eu trouxe, quando a gente pensa em meta, ao estabelecer um objetivo, também uma técnica para a gente pensar como escrever objetivos num projeto, que é a técnica SMART. É você ser específico, mensurável, você pensar que aquilo que você está pensando tem como medir, mesmo que seja intangível, mesmo que seja uma mensuração qualitativa. Mas a gente tem que apontar o que a gente pensa de resultado com isso, né? Tem que ser uma meta alcançável, por exemplo, não adianta fazer um curta-metragem e dizer que vai passar no Festival de Cannes, se eu não construir o projeto já pensando no festival, porque aquele festival tem determinadas regras, então eu preciso ir lá e entender o que é aquilo. Então eu tenho que olhar para todo esse meu mapa e saber o que eu quero dele, para também pensar se a minha meta é alcançável ou não. Ela tem que ser relevante, ela tem que conversar com aquilo que eu estou propondo no projeto. Não adianta eu dizer que eu vou fazer um projeto de teatro, que eu quero levar o tema, um teatro infantil, e na minha meta dizer que eu vou, sei lá, gente, tô pirando aqui, que a meta do meu projeto é... que eu pensei numa, mas é que daria para fazer também. Mas enfim, só para dar o exemplo. Doar alimentos. Eu estou construindo um projeto para doar alimentos. Mas se eu fizer que a entrada seja doação de alimentos, aí você consegue casar as duas coisas. Por isso que eu falei que dava para ser. E o tempo, quando é que você vai realizar e tudo mais. Então isso ajuda a pensar.
E aí, como eu comentei, a contrapartida social, não pode esquecer isso em todo projeto que você fizer, que você vai usufruir de um edital público, ele vai pedir uma contrapartida social, que nada mais é de como você garante que esta ação chega para o maior público, para a maior parcela de pessoas possíveis dentro de um contexto, né? E de que forma vai chegar, né? E é muito importante pensar o seguinte, gente, na contrapartida não é só oferecer ingresso gratuito, isso todo mundo faz. Você ganha pontos numa avaliação de projeto pensando o que mais, além, o que mais você vai oferecer e para que comunidade. Então, o meu projeto é de cinema, esse último que a gente apresentou, a gente colocou como a gente colocou, para vocês terem ideia, 9 ações de contrapartida, foi meio exagerado até, mas uma delas é que dentro do processo de gravação, a gente vai abrir para que estudantes possam acompanhar tudo que acontece no set de filmagem, porque uma das coisas que a gente pensou foi assim, a gente fala muito na academia, né, de ter a experiência, e você estuda, e você faz um projeto aqui, outro ali, mas, e a vivência de fato? Por exemplo, eu fiz muitos cursos e eu nunca vivi um set de filmagem do começo ao fim, até hoje. Mais ou menos que eu já fiz um curta-metragem, então dá para ter mais ou menos uma ideia. O que a gente quer é que estudantes de cinema, de produção, de atuação possam vir e acompanhar como é que é a rotina, da hora que o set abre até a hora que ele fecha. Então, estar junto com a gente. Então, não é só você oferecer o ingresso gratuito, mas o que mais? Que valor você está agregando para a tua comunidade, né? E aí eu brinquei aqui, volte ao início. Quando você for pensar a tua contrapartida social, ela é um mini projeto dentro do teu projeto. Você vai ter que pensar para quem, onde, quando, objetivo, que objetivos você quer com ela, que público, que pessoas, vai ter custo ou não na tua contrapartida, com quem que você vai depender de alguém para fazer essa tua contrapartida, e isso precisa estar descrito dentro do projeto. E detalhe, dependendo do sistema, o do mecenato, ele ainda te impõe um limite de caracteres. Você tem que contar tudo isso em 3.000 caracteres contando espaços. Então tem que ter uma boa questão aí de síntese, né? Para você contar tudo que você quer, tudo aquilo que você discutiu, que você levou horas conversando com os teus amigos, com as tuas amigas, com o teu coletivo, para que você coloque isso ali no papel e os outros olhem e entendam isso. Eu trouxe aqui uma referência que eu tenho, como eu sou novo ainda nesse processo de produção, eu tenho seguido esta página, que é o QG da produção, e eles sempre trazem dicas, né, como, por exemplo, diferença aqui é de contrapartida social, como fazer uma boa justificativa de projeto, enfim, tem sempre algumas dicas lá, e tem outros vários Instagrams, inclusive aqui das pessoas que estão com a gente aqui hoje, que a gente pode ter como referência e consultar aí para a gente estar juntos aí. Eu falo muito, né, Adri? Não, perfeito. Eu acho que é importante nesse momento a gente trazer de forma didática mesmo, né? Porque nós temos pessoas aqui que estão nos primeiros passos, assim, né? Do que é a produção, do que é a gestão. E muito obrigada, né? Pela elaboração, por trazer essas etapas de modo tão didático. E agora o Gilmar, né? O Gilmar que vai trazer para a gente aqui também questões relacionadas a etapas de projeto. Por favor, Gilmar. Oi, gente. Obrigado pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui. E fiquei feliz também quando a Adriana me pediu para falar sobre essa parte mais voltada ao orçamento, cronograma, são etapas que eu gosto bastante de trabalhar. E acho que vai ser um desafio também sintetizar tudo em 10 minutos. Tá bem difícil isso, porque agora com a pandemia, a gente nessa online, né? Eu acabei dando algumas oficinas do ano passado para cá, e às vezes a gente faz uma fala de quase 4 horas e não consegue falar tudo o que é importante ali para falar sobre essa parte mais burocrática e administrativa, né? Mas fiz até um roteirinho aqui para tentar falar algumas coisas que são importantes nesses primeiros passos. Puxando um pouco o que o Di falou ali sobre a metodologia, eu costumo usar a metodologia do 5W2H de uma maneira muito espontânea, assim, não pensando exatamente nessa estrutura quando eu vou escrever o projeto.
Mas a partir do momento que eu tenho uma ideia, a primeira coisa que eu vou pensar é de tentar colocar isso numa planilha orçamentária e pensar o cronograma desse projeto. Porque é isso que vai balizar dentro das possibilidades que eu tenho de um determinado edital, ou então pensando num projeto independente, que depende de bilheteria, quanto eu vou conseguir através de bilheteria, para entender se aquela ideia primeira que eu tive, daquela coisa que geralmente a primeira coisa que vem na nossa cabeça é uma coisa gigante, que sempre no nível ideal, né, se a gente vai conseguir mesmo executar daquela forma. Então, eu jogo na planilha e vou entendendo ali se o edital tem um limite de valor, eu vou adaptando, tirando coisa, vendo o que dá para diminuir e o que não, para fazer caber naquele mecanismo e fazer o projeto acontecer efetivamente, né? E o Di também falou dessa relação dele com o mundo empresarial, que isso tem prós também no trabalho de produção, né? Eu sinto muito que as pessoas que trabalham com produção, e principalmente quem trabalha mais ativamente nessa parte de criação artística mesmo, tem uma certa resistência em assumir que a produção ela também tem uma essência administrativa, né? E eu acho que quando a gente assume isso, eu acho que abre nossa cabeça e facilita muito esse planejamento, essa elaboração de projeto e a execução de um projeto para tirar o melhor proveito dele. E eu falo isso porque eu que vim da contabilidade por muito tempo, eu saí da contabilidade falando que eu nunca mais queria ver aquilo na minha frente, né? E daí eu fui para a produção achando que nunca mais ia usar isso na minha vida, né? E daí quando eu comecei a executar meus primeiros projetos ali, principalmente os executados através de lei de incentivo, ali mecenato, Rouanet, eu percebi que se eu usasse alguns conceitos que eu aprendi lá na contabilidade, alguns conceitos da administração, isso me ajudava muito a executar os projetos. E eu gosto sempre de falar disso, porque não são conceitos que, tipo, vou ter que ir estudar contabilidade, fazer um curso disso. Mas são conceitos básicos de planejamento, de organização, de controle, que podem ser muito aliados nesses processos todos. Mas, enfim, para falar lá do começo. Quando eu penso um orçamento, a primeira coisa é jogar numa planilha do Excel, né? Acho que cada um também encontra o modo que acha mais interessante, mais fácil de lidar com isso. Eu gosto muito de planilha, tudo que eu tenho eu jogo em planilha, e isso me ajuda demais, demais, demais. E é sempre importante a gente pensar, quando a gente está construindo esse orçamento, nas especificidades de cada mecanismo que a gente está incluindo nesse projeto. Então, se a gente está inscrevendo num edital de lei de incentivo, é muito importante que a gente tenha lido o edital, tenha lido a legislação que aquele edital está vinculado, porque como o Di também já adiantou ali algumas coisas, cada edital ele tem pontos específicos do que pode, o que não pode, de funções que são obrigatórias, funções que não podem ser previstas com o dinheiro do edital. Tem editais que a gente precisa captar recurso com empresas privadas depois, outros que são através de fundo, que o dinheiro cai diretamente na conta. Então, a gente precisa ou não prever a remuneração de um captador de recursos. E todas essas informações, elas vão estar lá no edital, do que é obrigatório, do que não pode. Então, é bem importante, eu digo que o edital e o manual de prestação de contas são quase a bíblia do produtor, assim. A gente precisa saber o que está ali, gente, senão não tem como executar o projeto. E a gente precisa prever esse orçamento condizente com a realidade de mercado, né? Essa coisa dos mecanismos que demoram para serem executados, tipo o mecenato, que às vezes demora 2, 1 a 2, às vezes até mais que isso para ser executado, quando a gente vai executar o projeto, o orçamento ele já está defasado, né? Porque os valores aumentam e isso é normal, né, gente? Então, é importante, sim, que a gente preveja sempre o valor um pouco mais alto, considerando que vai demorar para esse projeto ser executado, mas a gente também não pode pesar a mão nisso, porque a comissão que está avaliando aquele projeto, ela está avaliando aquele projeto hoje.
Então, se a gente jogar um valor muito mais alto, isso também pode não ser bem visto por essa comissão. Então, a gente tem que ter manter esse equilíbrio, e a gente pode pensar sempre que esse orçamento, ele não é uma verdade absoluta, assim, para o projeto. A gente está organizando aquele orçamento naquele momento para entender se é viável, e lógico que pensando no futuro, já imaginando, tipo, tá, mas daqui 2 anos, será que vai ser viável executar com esse dinheiro? Mas a gente pode ter alteração nele durante o decorrer da execução ali. Lógico que, envolvendo um edital, envolvendo uma lei de incentivo, a gente precisa de autorização do órgão a que o projeto está vinculado. A gente tem que apresentar, por exemplo, lá para a Fundação Cultural, que a gente quer mudar, aumentar algum custo ou diminuir algum custo e justificar o porquê daquilo, e a comissão vai autorizar ou não essa solicitação. E nisso eu puxo a coisa das planilhas de novo, porque quando eu vou executar um projeto, depois que ele está aprovado, que ele captou recurso, a gente tem que estar sempre mas ajuda muito, principalmente já pensando lá na prestação de contas, ter controle sobre o dinheiro do projeto. Tanto um controle do orçamento, dessas alterações, de atualização, quanto um controle do fluxo bancário, para entender em determinado momento quanto de dinheiro eu ainda tenho, de cada rubrica. Por exemplo, quando eu falo rubrica, é cada custo do projeto, né? Por exemplo, eu tenho uma rubrica ali de despesas administrativas, que é onde eu pago taxa bancária, onde eu compro material de escritório para prestação de contas, papel, caneta, enfim, e outros custos. Se eu tenho uma planilha ali de controle do que saiu da conta, o que não saiu, eu consigo dizer em qualquer momento da execução do projeto quanto eu ainda posso gastar daquela rubrica, ou se eu vou precisar pedir essa alteração para aumentar ela, ou diminuir, se eu ver que vai sobrar dinheiro. Então, essas planilhas ajudam muito. E eu até pensei em trazer alguns modelinhos aqui para mostrar para vocês, mas eu acho que se a gente entrar nisso, a gente vai ficar aqui muito tempo e a gente não vai conseguir falar tudo que a gente tem que falar hoje. Mas se alguém tiver interesse também, posso deixar meu e-mail à disposição, a gente pode trocar, eu posso mandar alguns modelinhos também que super ajudam nesses processos. E outra coisa que é bem importante também é o cronograma, né? Porque o cronograma, ele também vai incidir no orçamento. Quando a gente tem essa ideia do projeto, quando a gente vai começar a estruturar ele, definir esse escopo, quantas ações vão acontecer, se o projeto, por exemplo, se for um projeto de teatro, se ele vai envolver montagem, então precisa prever ensaio, precisa prever apresentação, ou se é um espetáculo que já está pronto, que vai envolver só as apresentações em diferentes lugares ou não. Então a gente tem que já prever isso anteriormente, e mesmo que a gente não saiba quando exatamente ele vai acontecer, a gente tem que saber em quanto tempo ele vai acontecer. E eu digo isso para a gente poder jogar isso no orçamento e conseguir também remunerar de uma forma justa os profissionais que estão envolvidos naquele projeto. Pegando esse exemplo, né, de uma peça de teatro. Então, a gente vai montar uma peça de teatro, então vai envolver ali um tempo de pré-produção, que é onde a gente planeja como vão acontecer os ensaios, como vão acontecer as apresentações, que é quando a gente contrata todo ele, que é quando a gente vai atrás de pauta dos espaços onde o espetáculo vai acontecer. Eu dei uma travadinha aqui e acabei me perdendo um pouco, mas deixa eu voltar o fio aqui. Então, a gente tem... a gente tem, inclusive, se eu travar, vocês avisam aí que a gente volta, viu? Pode deixar, Gilmar, a gente está atento aqui. Qualquer travadinha, a gente pede socorro aí. Maravilha, obrigado. Então, a gente tem essa etapa de pré-produção e depois a gente vai para a produção. Quanto tempo a gente vai precisar de ensaio? Quem são as pessoas que vão estar trabalhando nessa etapa? Depois dos ensaios, a gente tem todo o processo de montagem efetiva no teatro, do espetáculo, a realização das apresentações.
a realização das ações de contrapartida. E depois disso ainda, no meio disso tem a divulgação, a comercialização desse projeto, né? Que é sempre importante a gente ter uma atenção bem especial a isso, tanto porque a gente precisa de público para os nossos projetos, senão não faz sentido fazer o que a gente faz, tanto pensando numa coisa um pouco mais fria, para conseguir incentivador, né, gente? Porque quando a gente fala de um edital que envolve captação de recursos, não generalizando, mas já generalizando, na grande maioria das vezes, o incentivador ele se interessa por um determinado projeto, levando em consideração qual vai ser a exposição de marca dele naquele projeto, quantas pessoas aquele projeto vai atingir, onde que vão estar colocadas as logos, quais ações do patrocinador vão poder acontecer ali junto do projeto. Então, a gente precisa investir também na divulgação para conseguir esses incentivadores aliados, né? E principalmente para levar público para assistir nossos projetos. E daí, colocando isso no tempo, a gente consegue definir, que nem o coordenador de projeto, ele vai acompanhar todas essas etapas. Então, digamos que ele vai trabalhar durante 6 meses nesse projeto. O diretor da peça, por exemplo, ele vai entrar no 2º mês, porque ele não entra nessa fase de planejamento de produção, ele só vai entrar para começar ali a pesquisa e os ensaios, e vai terminar o trabalho dele quando terminar a temporada. Então, ele também não acompanha a prestação de contas. Então, ele vai trabalhar durante 4 meses. E daí fica mais fácil também da gente conseguir colocar isso no orçamento, considerando o tempo de trabalho e as demandas de trabalho que cada profissional vai ter. Então, no cronograma é importante a gente pensar nessas 3 etapas, que geralmente é o que os editais pedem, né? Que é pré-produção, produção, divulgação e pós-produção. E falando naquela coisa do controle, do orçamento e das ações também, é importante que a gente esteja sempre com isso atual no projeto, para não deixar acumular tudo isso lá na prestação de contas, porque tem muito isso. Eu achava muito que a prestação de contas era um bicho de 7 cabeças, assim, e eu sinto que muita gente que trabalha mesmo quem trabalha com produção já, tem esse certo pavor, assim, da prestação de contas. Mas se a gente se manter organizado, já sabendo o que a prestação pede, quando a gente começar a executar o projeto, a gente já estar ciente ali no manual de prestação de contas, que a gente vai precisar de nota fiscal de todo mundo, que a gente vai precisar do comprovante de pagamento de todo mundo, que a gente vai precisar fazer contrato com todos os profissionais. Se a gente já tiver juntado tudo isso no decorrer do processo, quando a gente chegar lá no último mês, é só organizar essas informações, preencher a planilhinha de prestação de contas ali e enviar. Então, é bem importante a gente estar atento a essas coisas também no decorrer do projeto. Eu não sei quanto tempo eu já falei, eu ia falar um pouquinho sobre legislação, mas eu acho que vai entrar muito próximo do que a Gé provavelmente vai falar também, sobre os editais de fomento. Então, eu acho que dá para a gente seguir, qualquer coisa no final, na hora das dúvidas, a gente volta nisso, se alguém tiver alguma questão. O que vocês acham? Acho perfeito, perfeito, né? Porque você já trouxe todo esse apanhado, né, da questão do orçamento, e aí a Jéssica entra agora na questão de captação de recursos, editais de fomento. Muito obrigada, Gilmar. Por favor, Jéssica. Bom, boa tarde a todos e todas. Espero que estejam me ouvindo, esteja tudo bem. É também uma alegria, né, estar aqui, agradeço muito estar ao lado dos colegas, né, de estudo, de pesquisa, de trabalho. Então, estamos em casa. E esse espaço, né, de encontro, que a gente possa ouvir um ao outro, né, e complementar, às vezes, o que a gente está conversando, contribuir com as nossas experiências, saber o que o outro está fazendo, né, eu acho que isso é super especial. Parabéns a vocês, né, organizadores também. Eu também preparei aqui uma apresentaçãozinha introdutória, né, para a gente ter uma breve noção, assim, dos principais editais que a gente tem em contato.
Vou tentar fazer, então, essa apresentação, ver se dá certo. Vocês estão vendo? Ainda não, Jéssica. Tá, vamos lá. Como você vai ficar sem ter acesso às pessoas, eu vou te dando ok conforme for aparecendo. Agora Tá bom. começou aqui. Entrou. Ah, legal. Então, como a Adriana apresentou no início, né, eu sou fundadora da Cantarim desde 2015, e eu trabalho com teatro amador, teatro de bonecos, e desde 2005, assim. Então eu vim de uma escola de teatro que a gente produzia nossos espetáculos, assim, na comunidade, né, pedindo apoios, né, permutas, entre os comerciantes da região. E essa formalização da Cantarim fez com que eu tivesse mais próxima, né, dos editais, mais próxima de outros mecanismos de angariação de recursos para desenvolver projetos maiores, né. E aí, trazendo um pouco das experiências, mais para frente a gente vai conversando, assim, aonde que a gente foi parar, né. Então, os editais de fomento são mecanismos de incentivo fiscal, dos quais pessoas jurídicas e físicas podem destinar impostos que permitem à sociedade realizar os projetos, através das leis de incentivo. Então, a gente tem lei de incentivo federal, estadual e municipal. O incentivo fiscal é um instrumento usado pelo governo para estimular as atividades culturais e as práticas de incentivo. Então, seria o poder público, ele abre mão de parte do imposto que as empresas e as pessoas vão pagar para destinar esse recurso à produção, né, de iniciativas sociais, culturais, educacionais, de saúde, de esporte e de várias pessoas. Então, tem editais específicos para cada um desses setores, né. E aí o investidor, como, né, o Di já comentou, o Gilmar, né, ele apoia as causas para potencializar, né, também o marketing cultural da empresa, né, aliar a sua marca a algumas ações. Aqui eu coloquei alguns dos principais editais do município. Nós temos o edital do Fundo Municipal de Cultura, o mecenato subsidiado, o edital estadual, que é o Programa de Incentivo à Cultura, o Profice. Na esfera federal, a gente tem os editais da Funarte e tem a Lei Federal de Incentivo à Cultura, que é a antiga Rouanet. A gente, mais recentemente, está lidando com a Lei Emergencial de Incentivo à Cultura, a LAB, né, a Lei Aldir Blanc, que dá para a gente comentar também um pouco sobre ela. E temos também os editais privados. Então, são todos mecanismos e possibilidades para a gente estar viabilizando, né, buscando uma forma de viabilizar os nossos projetos, além de iniciativas independentes, né, outras formas da gente estar pensando nisso. Então, os editais, muitas vezes, né, as ideias que a gente tem, às vezes, antes do edital, né, porque a gente tem esse desejo, essa pulsão, quem trabalha com cultura, com arte, vai estar o tempo todo querendo realizar, querendo, né, expressar, comunicar e promover experiências de sensibilização, faz parte da missão, né, do artista, do produtor, e então, muitas vezes, a ideia vem antes dos editais, né. Outras vezes, também, os editais vão moldar essa ideia, eles vão desenhar de uma outra forma o que você está querendo, né, realizar. Então, eu acho que o Fundo Municipal de Cultura é um que, ultimamente, tem tido bastante dessa característica, assim. Então, ele delimita o número de ações, delimita o foco que você vai ter que estar apresentando a sua proposta, né, talvez o número de profissionais envolvidos, porque o recurso daí limita. Então, ele vai dando forma ali, não, né, ao ideal que você queria estar realizando, mas vai moldando, assim. Então, a gente tem que ler, né, o edital, tem que estar atento a todas as indicações, né, com
como o pessoal falou, para criar uma ideia consistente dentro das etapas de produção, do cronograma e do orçamento, para poder realizar de uma forma eficiente aí a nossa proposta. O Fundo Municipal de Cultura é um edital que não tem captação de recursos. Então, quer dizer que o município tem um fundo, né, de verba que vai destinar diretamente para os realizadores. Esse é o edital que abre uma vez por ano também, e nas diversas linguagens artísticas. Então, a verba ela é dividida entre as linguagens. O edital de mecenato, deixa eu ver se eu coloquei, já fui para o mecenato aqui. Tem alguns que eu vou passar e vou parar um pouco mais, e tem outros que só vamos comentar para a gente saber que existe, né? Deixa eu ver, o mecenato, vamos parar um pouco, o Profis também. A Funarte é ele possui alguns editais de ocupação de espaço, então você já tem tem um espetáculo, tem um show, você vai propor um projeto para ocupar os espaços da Funarte, e tem os prêmios de cultura também. Então, tem uma verba destinada à premiação, intercâmbios. Então, são tipos de editais, né, diferentes. E também são recursos que vêm diretamente para os realizadores. A Lei Federal de Incentivo à Cultura é através de isenção de imposto também. E mais para frente a gente fala sobre os outros. Agora, falando sobre o mecenato, né? O mecenato é o que a gente tem uma lida aí diária, que abre também uma vez ao ano, e há esse tempo, né? Esses editais de leis de incentivo tem essa dinâmica do tempo. Como o Di comentou, né, a gente escreve hoje, vai realizar daqui 2 anos, né, se tudo der certo. Então, tem a etapa de aprovação e de escrita, né, elaboração do projeto, a etapa de aprovação do projeto, a etapa de captação de recursos e a etapa de execução do projeto. Então, leva anos para você realizar e estar fazendo ele. Geralmente, o edital do mecenato, ultimamente, né, tem sido, a gente tem inscrito e através do site da cultura aqui do estado, que é o SIC Cultura. Então, neste site é preciso fazer o cadastro como agente cultural, tanto pessoa física como pessoa jurídica, para poder inserir os seus projetos. Nesse edital do mecenato, a gente tem 2 modalidades, do iniciante e não iniciante. Então, os iniciantes seriam as pessoas que estão propondo pela primeira vez, né, uma proposta dentro de um edital e que não tenha um reconhecimento público e da comunidade ainda sobre os seus trabalhos. O não iniciante já é pessoas mais experientes, uma equipe de trabalho experiente, né? Mesmo que o proponente seja iniciante, se 70% da ficha técnica tiver experiência, já entra como não iniciante, né? Um trabalho de não iniciante. Então, a isenção de imposto para incentivo desses projetos vem do IPTU e do ISS, e pessoa física e pessoa jurídica pode propor, né? Teatro, apenas pessoa jurídica. Bom, para frente também os colegas podem complementar alguma informação que possa, né, ter perdido por aqui, que possa ter passado em branco, e vamos ver se a gente consegue se ajudar. O Profice é um programa de incentivo à cultura do Estado, também é feita a inscrição pela mesma plataforma, e o imposto, né, que é retido das empresas para poderem incentivar é o ICMS, também pessoa física e pessoa jurídica. E a Lei Federal de Incentivo à Cultura, antiga Rouanet, a gente inscreve através do SALIC, todo acompanhamento é feito pelo SALIC Web. Então, são empresas de lucro real que possuem um rendimento de mais de 40 milhões ao ano, são grandes empresas, né?
as pessoas físicas também podem estar incentivando com 6% do seu imposto de renda. As inscrições, né, dos projetos na Lei Federal de Incentivo à Cultura, elas têm uma data, assim, que a gente pode estar enviando, que é 1º de fevereiro a 30 de novembro. Tem um período de manutenção, de balanço, né, ali do site dos envolvidos para o próximo ano. E pessoa física e pessoa jurídica podem estar submetendo os projetos. Cada edital desse tem suas peculiaridades, tem algumas modalidades específicas, então essa atenção ao edital, ao que pede, às vezes é muito trabalhoso, né, ficar lendo o edital, mas é um exercício que a gente faz, né, que toda vez a gente vai estar trabalhando com isso, vai estar lidando com isso, e esse exercício para se familiarizar mesmo, né, com essa linguagem de edital. Muitos artistas, eles, poxa, eu tenho um trabalho lindo, maravilhoso, mas aí não lê, né, não lê o edital que caberia a proposta certinho, assim, né, e acaba perdendo essa possibilidade. Então, é bom que a gente esteja facilitando e trabalhando de outra forma, né, com o edital, assim, vendo ele como um amigo, né, não como alguém que a gente tem que temer e que vai ser complicado, assim. Então, a gente tem agora a Lei Emergencial de Incentivo à Cultura, que tem um formato diferenciado, né, a LAB. A LAB são recursos do Fundo de Cultura Federal que foram destinados aos municípios e aos estados. E esses recursos, tanto aos municípios quanto aos estados, eles têm uma flexibilização de possibilidades, assim, de criar editais específicos de acordo com a demanda local, né? Então, os conselheiros de cultura que se encontram com o poder e eles que vão construindo juntos isso. Aqui seria ideal um edital nesse formato, né? Pelo menos isso é o ideal que deveria ter acontecido, né? A gente percebe que muitos recursos não chegaram a quem precisa realmente, né? Devido à burocracia, ao tempo, à má administração, mas a ideia, né, a essência da lei é essa, assim, de atender às demandas locais dos municípios e dos estados. Aqui a gente teve premiações, né, e teve um edital parecido com o fundo, assim, com o Fundo Municipal de Cultura, que teve também 3 modalidades de recursos, não muito grandes, para estar desenvolvendo alguns trabalhos, assim, algumas lives, alguns shows, né, processos de produção e pesquisa, então teve essa possibilidade. Aqui os editais privados, a gente pode citar o Rumos Cultural do Itaú, a Caixa Cultural, o Sistema S tem editais do SESC, do SESI Cultura, o Centro Cultural do Banco do Brasil, os editais da Petrobras, Oi Futuro, Natura Musical, então são os mais populares, assim, dentro desse sistema privado que a gente tem. Então são outros editais, outras exigências, né, são formatos diferentes também, outras possibilidades, outros tetos de recurso, então de acordo com a tua ideia, você vai ver, poxa, esse trabalho que eu tenho é para determinado edital, né, esse daqui eu vou enviar para esse. Então, a gente também tem que estar visualizando o melhor caminho, né, da gente estar realizando, assim. Porque não adianta enviar um trabalho, uma proposta que não vá ter, a Caixa Cultural não vai ter interesse, né, que não se encaixe no Rumos. O Rumos é um edital muito legal, que possibilita até pessoas que não tenham experiências artísticas, assim, né, eles veem a proposta no geral, assim, a intencionalidade, a potência da ideia acima de qualquer tipo de formação acadêmica, grandes trajetórias, então, e sem teto de verba, né? Então, ele vai estar acompanhando de perto os processos de trabalho, é muito bacana. Então, é um perfil diferente, né, que a gente tem aqui no Brasil, desse edital.
E aí os outros, né, tem essa estrutura, você vai ter que trabalhar com essa estrutura. Então, o seu orçamento vai ser desenvolvido a partir da estrutura que a Caixa Cultural tem, né? Então, são essas peculiaridades que a gente tem que estar atento quando a gente vai trabalhar diretamente com editais. E aí, se você inscreveu o seu projeto em um edital de incentivo fiscal, você vai ter que captar recursos, né? E são custos, né? Acho que o Gilmar comentou, às vezes tem projetos, tem editais que prevêem recurso para o profissional captador de recursos. Então, tem alguém que faz isso, né? Que já tem uma rede de empresas que já tem esse acesso a essas empresas que vai facilitar, às vezes, essa viabilização do seu trabalho, do seu projeto. E quando você não tem, ou quando você quer desenvolver, né, esse tipo de estratégia de captação de recursos, ou quando você também não é por edital, mas você quer desenvolver um trabalho de forma independente, mas quer tentar angariar de alguma forma alguma verba, né, direta com as empresas, é bom que você faça um mapeamento de empresas interessadas e que dialoguem com a tua proposta, né? Não adianta você fazer que se identifique com a sua proposta, que o público dessa empresa também possa ser que possa ser atraído, né, melhor, assim, por essa proposta. A abordagem que você vai fazer para conversar com essa empresa. Se você vai ligar, se você vai agendar uma reunião, se você vai em determinado evento, se você vai conversar com as pessoas de determinado lugar para chegar àquela pessoa responsável, né, pelo marketing. Geralmente é o setor de marketing quem avalia os projetos para direcionar recursos para uma proposta ou outra. A apresentação da proposta é bem importante, né? Geralmente a gente vai preparar um material que apresente o que você está fazendo, quem que está fazendo isso, para onde é a estrutura do projeto, né? Que a gente já estava vendo ali com o Di. Então a gente vai aprimorar isso e deixar de uma maneira visual, né? A gente vê que esse recurso visual, para quem às vezes não entende, não tem a familiaridade com as etapas de trabalho ou com o projeto cultural, vai visualizar, eu vou investir tanto e vai para tal lugar, essa pessoa vai fazer isso. Então, eu tenho até um exemplo, trouxe um exemplo de uma apresentação que a gente fez do primeiro projeto que a gente conseguiu um incentivo. E aí, nessa apresentação da proposta, a gente também pode trabalhar com as cotas de patrocínio. Então, se você tem um valor ideal do teu projeto, e às vezes a empresa pode incentivar não o total, mas parte dela. Então, você vai criar cotas de patrocínio. Quem investir 50%, a marca vai aparecer em determinados materiais. Quem investir 20%, vai ter esses canais, né? Quem investir 10%, outros canais. Então, isso funciona tanto para patrocínio das leis, os editais das leis, como pedir patrocínio direto, né, para projetos independentes. As permutas também funcionam na mesma lógica, né? Às vezes a gente precisa de algum tipo de serviço, de algum tipo de equipamento, e a gente vai acessar essas empresas, esses profissionais, e oferecer ver o que o nosso trabalho pode estar ajudando essa empresa e de que forma que ele pode estar também colaborando com a ideia. Os apoios também, e as redes de relacionamento são muito importantes também, né? Às vezes, para se chegar num lugar, você tem que estar conversando, você tem que estar atento aos encontros, a mobilizações, a eventos, para você estar fortalecendo essas redes de relacionamento entre empresas e entre público e entre até colegas de trabalho, né? Para se chegar onde você quer. Então, a contrapartida, né, se você tem uma contrapartida, às vezes algumas empresas pedem diretamente uma contrapartida para a empresa, além da contrapartida que a gente já apresenta no projeto, nos projetos de lei de incentivo. Então, a gente tem que
tem que visualizar bem de que forma que a gente vai apresentar essa proposta para eles. Uma proposta de parceria, né? Uma proposta de investimento para a própria empresa, né? Aqui eu tenho alguns exemplos de uns projetos que a gente fez, alguns de forma independente, outros com os editais, né? O duelo da Rabeca com o violino foi executado com o edital dos Correios. O manipular foi pelo Profice, no primeiro Profice, e foi incentivado pela Copel. A campanha Eu Cultivo foi um trabalho que a gente desenvolveu através de licitação com o município de Campo Largo, um formato totalmente diferente também, mas é uma outra possibilidade, né, de você estar trabalhando num outro contexto que tinha um caráter mais social, sociocultural. O livro Ilha dos Valadares foi feito através da lei de incentivo do município de Paranaguá, que aconteceu apenas durante 1 ano. Agora não tem mais, assim. Entre Livros e Histórias é um projeto que foi realizado em parceria com a Biblioteca Pública do Paraná. Então, a gente foi propor à diretoria esse trabalho, né, que ele foi moldado especificamente para aquela realidade, para aquele espaço e com as pessoas que estavam lá dentro. O Canto Paquentá é um trabalho que teve 2 edições independentes, então a gente teve uma rede de apoiadores, de parceiros imensa, e a gente conseguiu fazer rifas e até alguns incentivos pequenos, menores, e eventos e festas para arrecadar essa verba para estar realizando esse trabalho do Canto Paquentá. É um trabalho que não podia esperar editais, né? Então, é um trabalho que naquele momento senti que deveria acontecer, e foi dessa maneira que foi vislumbrado a possibilidade, né, de mobilizar. O Prêmio Culturas Populares, edição Selma do Coco, é do governo federal, então é um prêmio que a gente recebe, e geralmente os prêmios não têm uma prestação de contas tão burocrática quanto os editais. A gente faz um relatório dos resultados das ações desenvolvidas, então é um formato diferente de edital. O Kiringuê Pindotã foi o primeiro trabalho que a gente fez com incentivo da lei federal. E o livro Entre Céu e Sonho também pelo Profice da Copel, com incentivo da Copel, e o Guiança é um que a gente está desenvolvendo agora, que é pela Lei Aldir Blanc, né, na modalidade de produção de trabalhos artísticos. Aqui tem algumas referências bibliográficas, ali as nossas páginas. E vou mostrar para vocês esse exemplo do material de captação que a gente utilizou no filme Kiringuê Pindotã. Então, a gente montou isso, se reuniu com a empresa, apresentou o que é o projeto, o que vai ser desenvolvido, qual o formato, né, qual que é o resultado. É um média-metragem, né, em torno da educação das crianças da aldeia Pindotã. Daí aqui a importância desse projeto e por que a gente está fazendo. Apresentou um planejamento de distribuição, para onde que a gente ia, né, para onde que a gente, qual que é os caminhos, né, a difusão desse material, a distribuição do material físico, que a gente também teve os DVDs, então ali discriminados, né, para onde que ia, aonde que a marca deles ia alcançar, as cotas de patrocínio, então aqui a gente, né, montou uma tabela, colocou ali as possibilidades e aonde que poderia, a gente fez as categorias de diamante, ouro, bronze, apoio, e nesse projeto a gente teve 100% de uma empresa mesmo, né, ela que patrocinou tudo. Aí ali explicando, né, o investimento, tem muitas empresas que ainda não conhecem, não sabem como funciona, né, o incentivo, geralmente eles têm que preencher um recibo, uma carta, e aí direcionar, o financeiro da empresa tem que direcionar isso
para a prefeitura, para abater o imposto. Então, quando a empresa não conhece, a gente tem que estar ali explicando de uma forma didática, uma forma clara. E quando conhece, já facilita, né? O setor de marketing financeiro já compreende como funciona. E a equipe do projeto, quem que vai fazer o quê, né? Aqui a nossa equipe teve uma alteração da época. E aqui, quando eu iniciei a Cantarim, era a Aldeia Nova. Isso daqui foi um projeto escrito em 2015, a gente conseguiu o investimento em 2017, e a gente lançou esse trabalho em 2019. Então, foram 4 anos de processo, né? Então, sobre isso, essa é a rota, a jornada dos editais. Sim, obrigada, Jéssica, por trazer também tua experiência, né? Porque isso elucida muito o que você está falando. Eu sei que a gente tem aí um tempo que a gente gostaria de ficar muito mais com vocês, né? A gente, nesse primeiro momento, pensou em 1 hora mesmo, 10 minutos para cada pessoa, mas eu sei a necessidade que a gente tem, porque é um assunto que precisa de um aprofundamento, não tem como você trazer conceitos e você não aprofundar, né? É necessário isso. Então, a Giana, que vai falar agora para a gente sobre equipe de trabalho e cronograma, né, de execução, né, dentro de projeto cultural. Por favor, Giana. Boa tarde, vocês me escutam? Sim. Ok. Bom, como a Adriana falou, meu nome é Giana, eu atualmente estou produtora no Utopia, que é um evento de artes digitais para profissionais da área de ilustração, games e animação. E ele é organizado pela Escola Revolution, que fica aqui em Curitiba, e que tem se tornado cada vez mais uma referência nacional nessa área. E é muito legal ter contato com essa outra realidade, porque eu venho do teatro e da literatura, então tem sido bem legal esse contato. Apesar de não ter executado o evento ainda pela pandemia, já vai fazer quase 2 anos que eu estou na produção do Utopia. E... enfim, é um desafio falar de cronograma neste momento, porque o nosso evento já foi adiado 2 vezes, agora ele foi adiado para junho do ano que vem, e o meu arquivo de cronograma, ele simplesmente está jogado lá no Drive, porque não tem muito o que fazer, a não ser responder ao público. Só um momento. Petit Pavé está elétrico, ele foi picado por uma abelha hoje, então... ele é um pouco barulhento, se acontecer de novo, eu pego o negócio dele. E daí eu queria muito agradecer o convite por estar aqui. Eu acho que nesse momento que a educação pública e a arte sofrem tantos ataques, é super necessário que a gente esteja falando, né, sobre esses assuntos. E eu também tenho os meus projetos pessoais na área de teatro e literatura. O meu primeiro livro, chamado Eu Passarinho, está sendo executado por financiamento coletivo no Catarse, e ele está em produção na gráfica essa semana, então espero que até o final desse mês todos os apoiadores recebam o livro. E no segundo semestre eu quero retomar um projeto de uma peça de teatro lambe-lambe. E aí, isso é um pouco do que eu faço. E no mestrado, eu estou pesquisando as relações entre comunicação e gestão cultural em companhias de teatro de Curitiba. Então, também é muito legal pensar outros olhares para o meu objeto, então fico bem feliz por esse convite. Falando um pouco mais sobre cronograma, que o Gilmar já deu umas pinceladas, ele vai ser, como o Gilmar falou, ele é dividido em 3 etapas, né? A pré-produção, a produção e a pós-produção. A pós vai envolver tudo que... como o Gilmar já falou, eu já vou indo para outras coisas mais práticas. Na pós-produção, a gente vai falar de tudo que vem após a execução do projeto, e eu acho que é muito importante a gente se atentar para a pós-produção, porque, que nem a Jéssica falou, para captar, a gente vai ter que ter contato com empresas. Então, a pós-produção, esse relacionamento que fica com o público, com patrocinadores, com a equipe, tudo isso, com certeza, viabiliza novos projetos e futuros projetos. Então, acho que a pós-produção tem que ter um cuidado bem essencial. E algo que eu sempre trago para mim, e que eu acho que vale para todas as etapas, é sempre levantar o máximo de perguntas possíveis.
que é aquela frase clássica da Alice, né? Se você não sabe para onde você vai, como que você quer chegar? Que é mais ou menos isso. Então, eu acho que a gente tem que se fazer perguntas o tempo todo, porque a gente vai conseguir pensar e planejar muito melhor. Um conceito, eu também gosto de conceitos, assim como o Diogo, inclusive uma dica de leitura que eu descobri agora com a dissertação, foi uma indicação do meu orientador, Zeca Fernandes, é o Dicionário Crítico de Política Cultural do Teixeira Coelho, que ele destrincha todos os sinônimos, os verbetes da nossa área, e tem sido bem legal. Então, uma descrição de cronograma, ele vai ser uma previsão operacional que organiza o trabalho da equipe em um calendário. Então, assim, para a gente poder organizar tudo de uma forma cronológica, a gente precisa listar tudo que você acha que vai estar envolvido nesse projeto. Então, a dica comece pelo fim, sabe? Como que você visualiza o produto final? A partir do que você está visualizando como produto final, você vai conseguir listar várias ações. A partir dessas ações, a gente consegue ir direcionando o que entra na pré-produção, o que entra na produção, o que entra na pós. E isso, com certeza, ajuda a sistematizar. E daí também, acho que, assim como o Gilmar falou, acho que sempre é pensar o que funciona para você. Porque, né, tem ferramentas muito legais que o Diogo já trouxe, eu também já conhecia e acho elas muito legais, mas sempre vai ter uma que você vai se identificar um pouco mais, talvez junta um pouco de uma com outra coisa, isso só vai vir com a prática, e por mais que a gente fale de uma maneira teórica, é você explorando e se autoconhecendo que vai saber o que dá certo para sua equipe e para o seu projeto. E que também é isso, cada projeto vai ser diferente do outro. Então, às vezes, o que você tem de um projeto talvez não sirva para o outro. Então, cabe a você ter essa sensibilidade artística também e organizacional de ver o que funciona para aquele momento. Uma coisa que eu gosto muito é de também pensar de uma maneira muito visual. Então, isso ajuda para você, porque daí você consegue ter tudo à mão, assim, por exemplo, aqui onde eu estou trabalhando agora, tem uma parede de madeira, aí eu comprei aquelas taxinhas e eu tenho 500 mil papeizinhos com todas as coisas para que eu possa me organizar melhor. Isso também é bom quando você tem uma equipe, porque isso disponibilizar esse cronograma para toda a equipe, porque quando todo mundo tem acesso, todo mundo sabe qual que é o próximo passo, o que depende de cada um, e isso vai fazer com que as coisas se integrem de uma maneira muito melhor. Outra coisa também é estabelecer datas limites para cada ação. Acho que isso também se o evento vai ser, vou chutar, a gente está em abril, sei lá, vai ser em junho, considerando, né, tipo, o presencial. Quanto tempo antes você precisa ver o teatro ou o espaço em que vai ser executado o evento? Quanto tempo antes você precisa contratar a equipe? E sempre ter essas datas limites que te ajudem a estruturar tudo melhor. Também sempre considerar planos B, porque assim como a gente está vendo na pandemia, um cronograma, ele sempre está sujeito a alterações. Eu acho que não existe um cronograma infalível, porque a realidade acaba... Às vezes você depende de um fornecedor, ou às vezes o patrocínio acaba demorando um pouco mais, então sempre também estar preparado, ser maleável, para como que você lida. Assim, uma coisa que eu sempre penso comigo é que um bom produtor não é o que vai criar um cronograma que não tem erros, porque eu acho que isso não existe, mas é como você lida com esse erro ou com esse imprevisto. Eu acho que isso vai fazer com que você se descubra produtor, porque os imprevistos estão aí. Eu acho que um exemplo que eu vou dar, que aconteceu comigo, teve um ano que eu fui produtora de um evento grande, e eu estava na produção local, e o lugar onde eu estaria ia receber público infantil. Estou eu lá no dia fazendo todo o meu checklist de montagem, tinha um enxame de vespa. E no outro dia iam começar as apresentações infantis. Como que você deixa um enxame de vespa no lugar? Não tem como. Então, assim, eu consegui ainda a retirada com a prefeitura de Curitiba sem custo para o evento. Aí esse é um exemplo que eu sempre, assim, é uma das coisas mais loucas que aconteceram comigo em produção, e que eu acho que é isso, sabe? Um cronograma, ele sempre está sujeito a imprevistos, e isso acabou atrasando um pouquinho algumas coisas, mas no final deu tudo certo. E falar um pouco do meu cronograma na Utopia, eu criei uma planilha que
eu acho que funciona para mim, que eu direcionei, eu coloquei uma cor para cada mês, e eu consigo, como ela está no Drive online, eu consigo movimentar ela. Acho que isso também é bem importante, você criar uma planilha que você possa alterar conforme o evento ou o planejamento vai acontecendo. Então, quando alguma coisa já foi executada, eu jogo para baixo. Eu consigo, coisas que são prioritárias, eu jogo por uma parte para cima, ou coisas que já passaram do prazo e eu ainda não consegui resolver. Então, é isso, sabe? O que vai funcionando para você, como que você consegue chegar num esquema que funcione para a sua equipe. E daí, agora, falando um pouco de formação de equipes, eu vou falar a partir de 2 experiências minhas, que acho que me formam, assim, formam a minha visão sobre isso. Eu fui estagiária no Museu do Boneco Animado, em São José dos Pinhais, e na nossa equipe a gente tinha a Zelinda, que era museóloga da Prefeitura de São José dos Pinhais, e ela também vinha da área da administração, e a gente tinha o Arthur, que era estagiário de teatro, e eu era estagiária de produção cênica. E acho que ali eu entendi o que era uma equipe que realmente trabalha como uma equipe, porque a gente funcionava como um tripé, cada um entendia de uma coisa, mas quando a gente dialogava, a gente conseguia criar, e um sempre tinha espaço de escuta para o outro. Então, a gente conseguiu fazer coisas muito incríveis numa época que o museu não tinha tantos recursos e tanto apoio governamental, porque acabam indo para ações maiores da prefeitura. Então, foi uma experiência muito legal para mim, assim, eu cresci muito no museu, e daí acho que um pouco do que eu vou falar vem a partir disso, e um pouco do utopia, porque apesar de ser uma linguagem artística que eu não conhecia, eu acho que eu vejo muito o que eu buscava na equipe da Revo, que é como a gente chama a Escola Revolution carinhosamente. A Revo tem uma equipe de trabalho muito incrível, em que todo mundo realmente trabalha como uma equipe, apesar de ser... a gente tem a escola lá dentro, a gente tem a produção do evento, e a gente tem uma produtora de animação. E cada um tem a sua sala, mas na minha sala acho que trabalham 8 ou 9 pessoas, agora está todo mundo no remoto, mas a gente tem algumas coisas muito legais, assim, então quando um vai para a cozinha, vai todo mundo junto, a gente sempre tem esse espaço de troca, a gente tem as nossas reuniões semanais em que todo mundo se escuta, a gente tem os momentos que às vezes rola um pão caseiro e vai todo mundo para a cozinha, então isso me faz muito pensar, utopia é a equipe que eu sempre quis trabalhar. Então, com certeza, nos meus projetos pessoais, eu tento trazer um pouco dessas experiências. Uma coisa que eu penso para mim, que eu acho que eu tenho tentado construir, é uma gestão cultural do afeto. É uma coisa que eu trago para tudo, assim, para a vida, e é a forma como eu me sinto bem trabalhando. Eu sou muito coração, eu gosto de espalhar bilhetinhos, de dar um bombom depois do almoço, e eu acho que todo mundo trabalha bem, assim, sabe? É você pensar como que você vai executar o seu projeto e que todo mundo esteja feliz, porque a gente sabe que trabalhando com arte não é uma coisa muito fácil, em todos os aspectos, financeiramente, a gente não tem estabilidade, geralmente a gente trabalha por projetos, então como que você torna isso melhor para a sua equipe, sabe? E acho que uma coisa muito importante, é óbvio que a gente sempre vai buscar ter bons profissionais, mas buscar pessoas que tenham valores semelhantes com você e com o projeto, porque isso vai funcionar na dinâmica muito melhor, e que também acreditem na sua ideia, né, porque, às vezes, nesse contexto tão difícil para a cultura, se você não tiver alguém que acredite ali com você, pode ser que seja um pouco mais difícil, e a equipe vai ser tanto fundamental para o sucesso ou para um fracasso de uma ação cultural. E eu acho que outra coisa importante também é networking, que acho que isso a gente fala bastante de várias áreas, e acho que para a área cultural isso não é muito diferente. Isso é fundamental tanto para você, quanto para a comunidade artística, e, por exemplo, e daí eu acho que um outro exemplo também, eu já trabalhei e estive envolvida em projetos tanto com a Gé, quanto com o Gilmar, e eu estou no Utopia porque eu fui indicada pelo Gilmar. Então, sabe, como que você alimenta a sua rede, como que você constrói a sua rede, sabe, sempre pensar isso. O que você está trazendo para a comunidade artística, como que você está fomentando os artistas, e acho que talvez isso tenha uma importância muito grande nesse momento de pandemia, como que a gente se sustenta em todos os aspectos, financeiro, mas é emocional também, porque está todo mundo sendo impactado, está todo mundo sentindo falta de estar nos eventos, de estar produzindo, de estar criando. Arte é coletivo, então a gente precisa falar de equipe e, enfim, construir essa rede.
E eu vou finalizar com a indicação de 3 livros, também, 2 a Gé já trouxe também, e foi isso que eu estava dando uma revisada para organizar as coisas para falar aqui, que é o Guia Brasileiro de Produção Cultural. Aí esse aqui eu descobri há pouco tempo, quando eu estava pesquisando alguns livros para dissertação, que é Planejamento e Avaliação de Projetos Culturais, da Ideia à Ação, que esses 2 são publicações do SESC, e o Avesso da Cena, do Rômulo Avelar, que é um clássico quando a gente fala em produção e gestão cultural, e com certeza todos esses assuntos que a gente falou aqui, eles são bem aprofundados nesses 3 livros. E, sei lá, qualquer dúvida, ou você quer conversar um pouco mais, sei lá, pode me chamar nas redes sociais, pode mandar e-mail, eu também estou à disposição para continuar essa conversa, e gosto bastante dessa troca. Inclusive, hoje, eu passei a semana não muito bem com essas coisas de pandemia, então hoje, isso torna o meu dia um pouco mais suportável estar aqui com vocês. E muito obrigada. Nós que agradecemos, Giana, pelas tuas palavras, né, pelo teu afeto, né, que eu acho que é tão importante, né, e esse afeto é o que nos afeta, né, então isso é importante, não só nesse momento, mas penso que na construção de um projeto, seja ele qual for, né, nós somos afetados, né, por tudo que acontece num projeto, né, então você saber, de certa forma, administrar isso, né, tanto emocionalmente, como as questões que vocês trouxeram estruturais, isso é tão importante, e penso que vocês trouxeram aqui a questão estrutural de um projeto, a questão de valores agregados ao projeto. Eu acho que essas 2 coisas são base para quem vai iniciar nesse processo de elaboração de projetos. Você saber a estrutura de um projeto, você saber que precisa se instruir, saber que precisa estudar, pesquisar, não tem outra maneira. E saber o que agrega a quais são os valores que agregam a esse projeto, e conhecer muito bem esse campo, eu acho que são fundamentais. E vocês contribuíram, né, para esse primeiro momento, para essa abertura desse projeto que é tão caro para a gente nesse momento, né, como a Giana colocou, né, da questão da arte, da questão da educação, e o quanto vocês contribuíram hoje para esse processo. Então, assim, eu fico imensamente grata por tudo que vocês contribuíram, né, por parar um pouco do tempo de vocês para compartilhar com a gente, né, vivências e conhecimentos, saberes, informações, isso é extremamente importante na formação humana, né, e que é a característica da educação e da arte, né, em especial no espaço que nós estamos, que é o Colégio Estadual do Paraná. Então, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês por esse momento precioso que nós compartilhamos aqui, de escuta, penso que tocou as pessoas que estão aqui nos vendo, nos ouvindo de diferentes maneiras, e que essa é a ideia do projeto, né, que as pessoas possam ser afetadas, né, por isso, e que gere uma mobilização no sentido de construção. Muito obrigada. E uma questão que eu acho bem interessante também, Adri, além de agradecer esse momento de troca de vocês, gente, é que a gente possa, dentro da educação básica, trazer esses outros olhares da arte. Esses outros olhares que vão se mobilizar a outros pensamentos de artistas, a outros pensamentos das pessoas, de como que a arte é produzida, né? Porque é muito comum a gente observar esse encantamento feito pelo impacto da experiência estética, mas a gente não tem noção, e quando eu falo a gente, estou falando da minha mãe, eu estou falando das minhas tias, dos meus colegas, falam, nossa, que lindo, que legal, mas eles não têm a dimensão da quantidade de profissionais que são mobilizados, da quantidade de tempo que é demandado para a produção estética, né? E cada vez mais eu acho que é papel da escola aproximar os fazedores de arte, os pensadores, os artistas, e a gente fazer mover mesmo essa cadeia produtiva que é a arte. Porque a arte é emprego, é trabalho, é educação, é conhecimento, né? E cada vez mais a gente precisa criar. Eu tenho utilizado muito esse conceito de malha, né? Que é uma rede que ela se move para diferentes direções. Então, criar essa malha aí de conexão dessas pessoas para que a gente possa fazer com que a arte, a cultura se conecte
se entrelace a cada vez mais pessoas na sua complexidade. Então, assim como a professora Adriana agradeceu, eu até abri ali, perguntei para as pessoas que estão no chat, se tiver alguém aqui na sala também que quiser fazer alguma pergunta, eu só queria até fazer uma perguntinha, daí fiquem à vontade. Eu sei que a gente já está estourado no nosso tempo, tá? Mas queria só perguntar para vocês, porque a Jana, ela trouxe uma questão que me tocou muito, que é essa questão de uma gestão cultural do afeto. E até pegando um dos comentários que foi feito ali na nossa rede social, no nosso YouTube, eu fiquei imaginando como que a gente pensar, a partir do afeto, todo o mecanismo que vai desde a elaboração dos programas, desde a interação, e se vocês tivessem que dar alguma dica, e eu falo daí desse meu outro lado, que é como integrante do Conselho Estadual de Cultura também, que eu procuro sempre conversar com os artistas, com os fazedores, e eu me vejo nesse lugar de fazedor de arte e cultura e educação também, quais seriam os melhores mecanismos para que essa parte burocrática ela fosse mais amena, mais suave, mais sensível. Então, se vocês pudessem dar algumas dicas para a gente, assim, para a gente pensar como essa gestão cultural do afeto, ela poderia permear desde a criação do edital, desde os empresários e empresárias, dos mecanismos. Por onde que você acha que a gente pode começar esse movimento de sensibilização de todos e todas para essa questão? E fica à vontade, quem se sentir aí à vontade. Acho que já que eu puxei o assunto, eu começo, então, pode ser... Não, quer ir, Gilmar? Pode ir? Não, pode falar, depois eu complemento. Eu acho que a gente sempre... Uma palavra que eu tenho... Como eu tenho pensado em estratégias de gestão cultural na dissertação, eu estou sempre pensando em 1000 possibilidades, assim, acho que uma coisa que eu tenho chegado, assim, então, não sei se eu vou conseguir aprofundar agora pelo tempo, mas é a questão de experiência, sabe? Se a gente focar em experiência, e que experiência tem a equipe, que experiência tem o público, que experiência tem o patrocinador, ou os parceiros que a gente está envolvido, todo mundo sai ganhando. E daí acho que eu vou citar dois exemplos. Teve uma peça com a Tânia Farias, que eu assisti, que é do Terreira da Tribo, de Porto Alegre, e que ela entregava um programa era uma peça sobre desmontagem com personagens que ela já fez ao longo da vida, e o programa de espetáculo dela era cheio de memórias dela, coisas que ela recebeu de pessoas, fotografias dela, e ele vinha com... acho que foi o programa de espetáculo mais legal que eu já recebi. Ele vinha amarrado dentro de um papel, então tinha aquela coisa, você não vê ele prontamente, você precisa ter contato com ele. E ele tinha um aroma, assim, que era incrível, assim, então ele tinha todas as percepções sensoriais, do toque, do cheiro. Então, acho que foi uma experiência bem legal. E uma coisa que eu vou dar um spoiler aqui, o Gilmar apoiou o livro, então, mas acho que ele já sabe disso, acho que eu já comentei, que todas as embalagens de quem apoiou o meu livro, como eu estou aqui no Rio Grande do Sul, em contato com o campo, por causa da pandemia, eu estou na casa da minha mãe, eu andei pelo campo e eu andei colhendo várias plantinhas. Então, todos os livros vão ser acompanhados de pequenos ramos de plantas que eu colhi no campo. E foi a maneira que eu fiz assim, o que tem a ver comigo, que eu posso... o que tem a cara do livro, tem a minha cara e que pode ser uma experiência legal para as pessoas. Eu acho que é isso, sabe? É algo que tem a ver comigo, tem a ver com o livro e foi costurando tudo, sabe? Eu acho que é isso. Eu ia falar, é muito bonito vocês trazerem isso da produção cultural baseada no afeto, porque eu acho que quando eu tive contato com isso foi o start para eu ter a certeza que era com isso que eu queria trabalhar. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz em produção eu fiz assistente de produção na Bienal de Quadrinhos, que hoje, inclusive, eu tô junto com a galera na coordenação. E a Bienal, eu ali num dos meus primeiros trabalhos de produção, não sabia fazer as coisas direito, tava, sei lá, acho que no primeiro ano da universidade ainda, e foi lá que me falaram, aqui a gente tenta fazer produção afetiva. E isso ficou na minha cabeça e eu achei muito bonito, e eu fiquei gente, é isso que eu quero fazer pra minha vida, sabe? Eu quero desenvolver meus projetos para as pessoas se sentirem bem.
tanto as pessoas que estão trabalhando nele, as pessoas que estão recebendo essa ação, de ter, de alguma forma, um propósito, né? E de pensar nisso, de trazer isso para o processo também, né? Não só para o final, assim, né? Eu acho que é uma necessidade da gente pensar nisso desde o começo, desde a elaboração do projeto. E a gente não cair nisso de tipo, estamos dependendo de lei de incentivo, isso vai passar por um incentivador, então isso vai se transformar num projeto comercial, vai perder a essência. Tipo, gente, se a gente não quiser, não vai. Tem formas da gente fazer as coisas sem se vender, aproveitar esses mecanismos para fazer coisas legais e de uma forma, não sei que termo usar, de uma forma honesta, de uma forma gostosa de se fazer. E eu acho que essas preocupações que parecem ser pequenas, de trazer essas experiências, de trazer um pouco da gente para as pessoas, assim, de fazer as pessoas se sentirem pertencentes daquilo também, eu acho que é muito importante. Eu acho que nosso trabalho, trabalhando com cultura, trabalhando com arte, eu acho que não tem como fugir disso, passa muito por esse caminho mesmo, gente. Eu acho também que é isso, né? A gente está valorizando a nossa história, a nossa experiência, a experiência de quem está com a gente, né? Experiência não só superestimada de carreira, acadêmico, a experiência de vida, né, da pessoa. Eu trabalho bastante com comunidades tradicionais, mestres, então muitos não são alfabetizados, né? Então o afeto é fundamental para a gente estar trabalhando juntos, né? A escuta, as memórias, essa relação de compartilhar um alimento, e valores como a humildade, a generosidade são muito presentes assim nesses espaços. Então a gente está vivendo isso e aplicando isso dentro de tudo que a gente faz, né? Nessa relação com nossos colegas de trabalho durante o desenvolvimento dos processos. Traz mais leveza, harmonia, alegria. Então é muito legal, muito gratificante esse reconhecimento de cada um, né? Da luz de cada um, do valor de cada um ali no processo. Produção afetiva. Vou complementar aqui, baseado na experiência que eu acabei de viver, que foi a primeira, assim, primeira mesmo, né, como produtor, executando alguma coisa, não só fazendo o projeto. Não sei te responder em relação aos editais, Éder, como trazer o afeto para o edital, porque, né, edital é edital, então eu não sei. Mas, na prática, o que eu percebi muito agora nessa minha experiência tem a ver muito também com a nossa relação e o comportamento. E como foi uma experiência de confinamento, ou seja, tinham 9 pessoas no mesmo espaço, na mesma casa, a gente estava cozinhando, comendo, indo para o banheiro, tomando banho, e ensaiando, e produzindo. Então foi muito doido viver isso, né? E o que ficou, que eu ouvi hoje das pessoas quando a gente saiu da casa, foi... É bem isso, foi os detalhes. A gente passou uma Páscoa longe das famílias. Para algumas pessoas isso era só mais um dia, para outras era importante, elas celebravam. Então, assim, não dava para dar chocolate para todo mundo, não tinha como. Mas no domingo de Páscoa tinha o bombom, que foi isso que a Giana falou, tipo, um bombonzinho que as pessoas acordaram e, tipo, cara, você lembrou disso, que legal, né? Mediar os conflitos, eu acho que passa muito também pelo comportamento, né? Grosseria, tratar mal os outros, menosprezar, sabe, eu acho que o afeto vai muito pelo lado também do respeito, da educação, de como que você trata esse outro, essa outra. E eu vivi muito, eu fui, para quem conhece Friends, a série Friends, eu fui o Sr. Kinkles da casa, né? Era aquele que o povo falava alto, eu já falava, gente, tem que baixar o volume, tem que, né, vai dar BO isso. A gente estava dividindo um espaço com uma outra residência, então... e no final chegou um momento que começou a me fazer mal aquilo, porque eu falei, parece que eu estou sendo o cara que está cortando o barato de todo mundo, mas precisa, né, de alguns limites. E eu ouvi assim hoje das pessoas, você sabe por que a gente acabou se deixando levar? Porque a gente sabia que você estava cuidando da gente. Então existiu também um papel ali que por ser uma casa, quase que de um pai, né? Então tinha horas que deixava a galera ir, mas tinha horas que chamava a galera. Mas por que eu estou dando esse exemplo? Porque o que eles falaram foi muito do como. Que toda vez que eu precisei falar, chamar atenção ou ir para algum lugar nesse sentido,
tinha a ver com a forma, com o como, com o respeito, sabe? Então, eu acho que estão nesses detalhes do que nos torna humanos de verdade, né? É o entender o outro, olhar para o outro. Às vezes um chocolate funciona, mas às vezes só tá ouvindo o que o outro tem para te falar também funciona tanto quanto. Eu acho que isso, o afeto está nisso também. Nossa, gente, que bacana. Que gostoso, né? Se a gente pudesse, né, Adri, a gente poderia ficar aqui muito mais tempo e até uma aula da gente poder rever esse espaço desse nosso primeiro Dancep Conversa. Né? Espero que a gente possa ter outros momentos, não só que esteja só a primeira conversa, mas que a gente possa ter outros momentos, seja online, presencial, com chocolate. Eu faço um pãozinho que é uma delícia, viu, Giana? Já vou me comprometer a levar já, para que essas redes de afeto e de conhecimento que a gente possa cada vez mais produzir juntos e juntas. Então, e o que você falou agora, Diogo, me lembrou muito a minha posição no Dancep, né? Que é esse lugar, e eu tento trazer da melhor forma possível, criar essas redes de carinho, né? De afeto e de cuidado, para que isso que para a gente é tão valioso, que é um Dancep, que é um projeto de dança em escola pública, ele possa romper a própria escola e se conectar ao mundo da melhor forma possível. Então, queria mais uma vez agradecer a Adri, toda a equipe do Dancep que está aqui por trás, dando essa força para a gente. Não posso deixar de mencionar que nós integramos a Escolinha de Arte do Colégio Estadual do Paraná, com mais de 60 anos de existência. Eu quero agradecer também toda a equipe do Colégio Estadual do Paraná, que sempre nos dá um maior aporte aí, para que a gente possa executar esses projetos e se lançar a essas ações novas. Agradecer também a Secretaria de Cultura, nossa Secretaria de Cultura, ato falha agora, a Secretaria de Educação e Esporte, a Superintendência de Cultura e a Secretaria de Comunicação e Cultura do nosso estado. Então, gente, mais uma vez, Jéssica, Giane, Diogo, Gilmar, muito obrigado pela gentileza e esse ato de generosidade de vocês, de estar aqui compartilhando, e a gente deixa o convite para vocês, que assim que vocês tiverem um tempinho, vão lá dançar com a gente, agradecer, dançar com a gente, que é uma forma da gente agradecer vocês também, para que a gente possa se mover junto, tá bom? Agradeço o pessoal que acompanhou a gente aí pelas redes sociais, dizer que esse é o primeiro, né, Dancep Conversa, e a gente vai ter aí uma galera conversando com a gente ao longo do ano, e a gente espera que vocês voltem para continuar esse diálogo aqui com a gente, tá bom? Pessoal, muito obrigado, obrigado, e que a gente espera que esse momento passe logo, para que essa sinestesia de estar junto, de sentir o cheiro, como a Jenny falou ali, de sentir esse prazer da presença, se efetive cada vez mais. Ok? Uma excelente tarde a todos e todas, que a gente espera aí, que a gente possa estar junto o mais rápido possível. Muito obrigado. Um beijo, gente. Um beijo. Prazer. Tchau, tchau. Tchau. Ti, você interrompe para a gente lá nas redes sociais, para a gente conversar um pouquinho. Obrigada, galera que está ouvindo a gente lá. Isso. Pessoal, quero agradecer de novo vocês aqui, o pessoal que acompanhou a gente dos estudantes. Valeu pela ajuda aí, e que logo, logo essa loucura vai passar e a gente possa estar pertinho aí. Deixo o convite aí para vocês mais uma vez, tá bom? Adri, obrigado, Tiago, que esteve aqui por trás, o professor Bruno, que está com a gente, a Carol, né? E Adri, não tem nem o que te falar, para aglomerar essa galera aqui, para a gente fazer um motim de conhecimento. Vocês não têm noção que, com certeza, a gente passa a plantar aí futuras grandes árvores de produtores aí, para que a gente possa estimular essa galera cada vez mais, gente. Brigadão. Sim, importante. E obrigado demais pelo convite, gente. É sempre muito bom esses espaços de compartilhamento, assim. A gente nem vê o tempo passar, né? É muito gostoso, né? Eu tirei meu celular do modo avião, agora um monte de mensagem. Eu tava aqui tranquilo, sabe? O mundo acabando lá fora e eu aqui. Olha, isso é bem legal que você está falando, porque eu estava no modo apresentador com a Adri fazendo a mediação, o modo produtor encaminhando para algumas pessoas, e o professor, eu fico imaginando, deve ser muito gostoso essa fase de poder estar naquilo,
e porque a gente não consegue deixar, eu não sei se vocês têm essa mentalidade, esse produtor, a gente precisa colocar ele no modo, não, agora eu estou nessa função, porque a gente é meio para-raio, assim, né? Vai tentando pegar tudo. Não, é Que difícil. delícia, Gilmar. Mas hoje deu certo, gente, então obrigado por isso também. Eu já vou usar essa estratégia, modo avião. Importante. Eu queria agradecer, foi uma troca muito importante, muito enriquecedora e, enfim, parabéns pelo projeto. A gente sabe quanto é difícil, neste momento, executar coisas e ainda mais a educação sendo tão atingida, né? Tipo, as escolas fechadas e, enfim, sempre que eu puder colaborar com vocês em qualquer coisa, eu estou à disposição e estou bem feliz de estar aqui nessa tarde e deixou meu dia bem melhor, com certeza. Que delícia. Que bom, isso é importante. E a gente tem fadas madrinhas, né, dessa galera que veio hoje como convidado, né? A Titi, a Aline Bernardino, que, né, conseguiram trazer, me colocar essa galera aqui junto com a gente. Então, são pessoas que estão aí também contribuindo com a gente. Que demais. Que delícia. Gente, então, obrigado mais uma vez. A gente vai se cruzando, né? E até breve, então. Obrigado. Até a próxima, gente. Espero que próxima. presencial logo. Claro, e qualquer contato que vocês tenham, indicação, tem o contato da Adri, as nossas redes sociais. Eu vou achar vocês no Insta também para a gente conversar. Tá? Vou deixar até o meu telefone aqui, ó, WhatsApp. Então, que a gente puder contribuir, gente, conte com a gente, tá? Eu sempre falo, nós somos um projeto de escola pública ali, que a gente luta todo ano para sobreviver, mas eu acho que a gente já está passando essa fase da sobrevivência para entrar numa nova fase. Eu não sei se é porque a gente está fazendo 10 anos esse ano, a gente vai dar um jeito de encaminhar para vocês o nosso calendário, mesmo que esteja passando o tempo, mas para a gente não esquecer desse momento, mas é uma coisa que é bem bacana. Eu acho que a gente está conseguindo tirar um pouquinho a cabeça para fora da escola, para ver outras questões, para ver outras conexões, para pensar essa escola diferente. Não precisa ser melhor ou pior, mas só para ela ser diferente, né? Para respeitar a pluralidade de pessoas que nela passam todos os anos. Isso é muito legal. Eu acho que a gente está começando a fazer essa inversão aí, tá bom? Que massa. E vocês precisando de algo também, só dá um grito. Não tem? Vocês hoje deram uma aula pra gente, que eu acho que isso vai reverberar aí, e provavelmente a gente vai sair pedindo socorro. Tá bom? Sim, gente. Um beijão. Vamos fazer junto. E qualquer coisa, a gente desenvolve o programa juntos. A gente vai dar um jeito de se aproximar cada vez mais, tá bom? Com certeza. Um beijo no coração de vocês. Tchau. Tchau, tchau. Beijo.